Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Advir, a esperança que nos move. Hoje estamos aqui recebendo nossos amigos da Cidade de Descanso, o Marcos e a Karine, para darmos continuidade ao nosso estudo da Bíblia. No último estudo que nós tivemos, nós estudamos sobre a volta de Jesus, vocês lembram, né? Então vamos dar uma pequena recapitulada aqui no último estudo que a gente fez, que foi sobre a volta de Jesus. Então naquele estudo a gente viu algumas coisas. Eu fiz um resuminho aqui de 8 pontos importantes que a gente viu naquele estudo. Primeiro, a certeza de que Jesus vai voltar. É como o sol que nasce todas as manhãs, não tem erro, tá? E por que nós temos essa certeza absoluta? Porque a promessa não foi feita por nenhum profeta, foi feita pelo próprio Jesus Cristo. Ele disse, eu voltarei, né? Então por isso nós temos essa certeza. Aprendemos também que Jesus vai vir com um propósito. Vocês lembram? Propósito de julgar os vivos e os mortos. Ou seja, a volta de Jesus tem a finalidade do julgamento final da humanidade. E nessa ocasião, ele vai julgar os vivos e os mortos. Aí já é bom ir se antenando, porque daqui 2 estudos nós vamos falar sobre os mortos. O que acontece com eles quando moram, para onde que eles vão, ou seja, o estado da pessoa na morte, né? Aqui no estudo sobre a volta de Jesus, a gente aprendeu que Jesus vai vir para julgar os vivos e os mortos, o que significa que os vivos não estão julgados e os mortos também não, certo? Nós aprendemos também que Jesus vai voltar de forma visível, corpórea, do mesmo jeito que ele subiu. Porque lá em Atos, que quando os anjos apareceram para os discípulos, disseram, esse Jesus que vocês viram subir para o céu, ele virá assim, do modo como vocês viram subir. Então a vinda vai ser visível. Outra coisa que nós aprendemos é que todo olho verá. E a Bíblia diz que até aqueles que pregaram Jesus na cruz, e que hoje estão mortos naturalmente, eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Porque a Bíblia diz que até os que o transpassaram vão ver Jesus voltar, né? Então essa história de arrebatamento secreto, isso é mais uma doutrina falsa, proferida por inúmeros falsos profetas que tem pelo mundo afora aí. A Bíblia diz que todo olho verá. Nós aprendemos também que naquele dia da volta de Jesus, somente haverá 2 grupos de pessoas. Só 2 grupos, o grupo dos fiéis e o grupo dos infiéis. Eles poderão estar aí distribuídos em diversas denominações religiosas, mas a verdade é que só tem 2 grupos. Assim como a moeda só tem 2 lados, a volta de Jesus também vai ter só 2 grupos, os salvos e os perdidos. E nós vimos também que naquele dia, como só tem 2 grupos, nós vimos 2 reações diferentes sobre a volta de Jesus. Os ímpios olharam para as rochas, para os montes e disseram, caiam sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono. Já o grupo dos fiéis, eles olham para o céu com alegria, felicidade e dizem, eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, na sua salvação nos alegraremos e exultaremos. Nesse dia da volta de Jesus, a gente aprendeu também que vai haver 3 acontecimentos importantes. Primeiro, a ressurreição dos mortos fiéis, né? A transformação dos fiéis vivos no abrir e piscar de olhos, em pessoas perfeitas e incorruptíveis. E a morte dos ímpios também vai acontecer nesse dia. No próximo estudo nós vamos estudar o que os ímpios vão estar fazendo a partir daquele momento e até o reino de Deus ser estabelecido aqui na Terra novamente. É um estudo que a gente chama de um milênio porque fala de um período de 1000 anos, né? Também aprendemos naquele dia que nesse dia haverá 2 resultados sobre o julgamento. Todo julgamento ele tem um resultado, né? Absolvição ou condenação, né? E nesse dia da volta de Jesus, haverá 2 resultados, que seria a sentença final, né?
Ali até conta a parábola do grande julgamento, onde Jesus usa a figura das ovelhas e dos cabritos, né? Então ele compara, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, Jesus também vai separar, vai colocar as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. As ovelhas representam os fiéis e os cabritos representam os infiéis. E ele então vai dar a sentença. Para os que tiverem à sua direita, que são os fiéis, ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para os que estiverem à sua esquerda, que são os infiéis, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que o fogo não foi preparado para as pessoas, para os ímpios. Foi preparado para os anjos, para o diabo e seus anjos. Mas, como as pessoas não quiseram seguir a Jesus e preferiram seguir outro caminho, eles vão ser lançados juntos no lago de fogo e enxofre. E por último, nós vimos que os discípulos perguntaram quando que Jesus ia voltar, e ele deu uma resposta muito interessante. O dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. E em outros versos ali que a gente viu também, ele disse que vem como o ladrão vem à noite. O ladrão não avisa, né? Ele chega repentinamente. E a volta de Jesus também vai ser assim. Vai ser como a vinda de um ladrão. Mas, como os discípulos não obtiveram uma resposta concreta aquele dia sobre a sua volta, Jesus disse: olha, o dia e a hora ninguém sabe. Nem eu hoje, como ser humano que eu sou aqui na Terra, também não sei, né? Somente o Pai que sabe, né? Então os discípulos tiveram não sei se eu chamaria de preocupação ou de curiosidade, e fizeram uma pergunta interessante para ele no livro de São Mateus 24, verso 3, que já entrando no nosso estudo de hoje, né? Então eles quiseram saber o seguinte, ó: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Quem achar pode ler para nós aí. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, ele pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá na tua vinda e da tua consumação dos séculos. Isso, então eles chamaram Jesus no particular, né, e perguntaram: dize-nos, mestre, quando sucederão estas coisas? Que coisas? Aquelas coisas que anteriormente Jesus vinha falando para eles sobre os últimos acontecimentos, sobre a sua volta. E daí eles dizem assim: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou seja, mais ou menos eles quiseram dizer assim: bom, já que nós não sabemos o dia nem a hora, o senhor pode nos dar uma pista para a gente ter uma ideia se está longe, se está perto, né? E daí no capítulo 24 de Mateus, praticamente todo ele, Jesus passa a enumerar e dar os sinais que indicariam a proximidade ou não da sua volta. Esses sinais nós comparamos como placas que indicam a proximidade de uma cidade, por exemplo. Quando a gente está viajando, a gente sabe que uma cidade está próxima quando começa a aparecer placas sinalizando, né? Você começa a ver uma placa, um anúncio lá de um hotel, dali a pouco você vê um anúncio de um posto de combustível. E quanto mais próximo você estiver da cidade, mais sinais aparecem, mais placas aparecem, né? Então, mais ou menos é isso que Jesus fez aqui. Ele deu vislumbres que iriam indicar da sua proximidade, da sua volta, né? Então, a primeira coisa, respondendo a essa pergunta dos discípulos, no verso 4, o que Jesus disse aí, Karine? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Isso, então olha só. Vede que ninguém vos engane. Então aqui Jesus admitiu a possibilidade de sermos enganados. Porque a primeira coisa que ele disse quando os discípulos perguntaram: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda? Primeira coisa que ele disse: olha, cuidado
que não vos engane. Então Jesus admitiu ali a possibilidade do engano, a possibilidade de os discípulos serem enganados e de nós sermos enganados. E aí no verso 5 ele começa já a falar que tipos de engano. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso. Então veja, o primeiro sinal que ele falou ali é o quê? Que muitas pessoas viriam no nome dele dizendo, eu sou o Cristo, e enganariam quantos? Muitos. Muitos, né? Eu andei pesquisando aqui no Google sobre os falsos cristos. Então eu achei um aqui, ó, da Sibéria, na Rússia. O nome dele é Sergei Torop, mas ele ficou conhecido por se dizer que era o Cristo como Vissarion. E ele dizia ser o Cristo, dizia ser a encarnação de Jesus Cristo. Depois nós tivemos, por exemplo, na Inglaterra, um tal de David Shapler, que também dizia ser Jesus Cristo. Aqui eu achei, acho que uns 5 que... O daqui vocês conhecem, né? O Henrique Cristo. Esse é mais conhecido do que Feijão Preto, né? Ele é de uma comunidade ali nos arredores de Brasília, comunidade chamada, se não me falha a memória, é Nova Jerusalém. Não estou bem certo. E esse tem muitos seguidores. Tem uma comunidade dele lá, né? Dizendo que ele é o Jesus Cristo. E ele diz que é e pronto, né? Então veja, esse já é um sinal que indica, Jesus disse que iria acontecer como sendo um sinal da sua volta. E isso está acontecendo no nosso dia. Aliás, essa aparição de várias pessoas dizendo sou Cristo já vem de muitos anos. Então não nem é um sinal atual, já é um sinal que já aconteceu, já é passado, né? No verso 6, Jesus continua falando dos sinais. Marcos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Isso, então outro sinal é guerras e rumores de guerras. E esse sinal já está acontecendo? Eu não tenho essa estatística agora, não tive a curiosidade mas a última vez que eu ouvi um pregador pregar sobre isso, que ele falou sobre guerras e rumores de guerras, no mundo havia o número de conflitos no mundo era uma coisa assim fora de série, né? Toda parte do mundo, em algum lugar, tem algum conflito sendo travado, né? Mas interessante que essas coisas, Jesus disse que ainda não é o fim. Tem um outro verso aí que ele diz que é necessário que isso aconteça, né? Aí no versos 7 e 8, Karine, ele continua falando dos sinais. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Isso, então veja, assim como antes ali ele leu que ainda não é o fim, agora ele descreve aqui outros sinais e diz que esse é o princípio das dores, quer dizer, não é o fim ainda, né? O que nós lemos ali, ó, fome. Será que nós precisamos ir, por exemplo, para São Paulo, Rio de Janeiro, para ver fome? Não, né? Tanto não é necessário que a gente tenha aqui, por exemplo, o mutirão de Natal, que a Igreja Adventista faz, que é para socorrer as pessoas daqui da nossa cidade, uma cidade com 40 mil habitantes, mas que a fome está aqui, né? E a fome afeta praticamente o mundo inteiro. Nova York, por exemplo, um país de primeiro mundo, acho que não tem fome lá. O meu filho esteve visitando lá. Tem mendigo na rua também, né? Então esse é um sinal forte da volta de Jesus. Terremotos. Nunca se ouviu falar tanto em terremotos do que nos últimos tempos. E em lugares onde não era costume dar terremoto. Por exemplo, na América Latina, quem imaginou que ia dar terremoto um dia? Agora já deu aí já deu no Chile, no próprio Brasil já teve uns tremores mais fracos, mas teve, né? Então terremoto. E nação contra nação, então isso vamos dizer assim, ó, é um conflito assim permanente,
Praticamente não existe um momento em que não tenha nenhuma nação, nenhum reino lutando contra algum outro reino, né? É um negócio assim constante, né? E Jesus continua falando dos sinais no verso 9, seu Marcos. Então sereis atribulados, e vós matarão, sereis adiados de todas as nações, por causa do seu nome. Nesse tempo muitos hão de ser escandalizados, trair e odiar uns aos outros. Então olha ali, ó, tribulação, vos matarão, e ódio por causa do quê? O nome. Por causa da fé, por causa do meu nome, Jesus disse. Ou seja, Jesus disse o seguinte, que nós, os que crêssemos nele, os que seguíssemos as suas doutrinas, iríamos ser odiados, nos matariam, né? O que mais que diz ali? Então, ou seja, por causa, em resumo, seria por causa da nossa fé, né? E não existe isso hoje? Os cristãos são perseguidos em vários lugares do mundo, né? Principalmente nos países muçulmanos, países como a China, né? E tantos outros países que são a Rússia e outros lugares onde as igrejas são destruídas, os cristãos são perseguidos, não porque eles são pessoas ruins, mas simplesmente porque creem em Cristo. Ou seja, por causa do meu nome, disse Jesus ali, né? Aí no verso 11, que o Marcos já começou a ler lá, continua os sinais ali. O que que fala ali? Levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso. A primeira perguntinha do nosso estudo de hoje foi sobre o engano, né? Os falsos cristos enganarão a muitos. Mas além dos falsos cristos, tem aqueles que não se dizem ser Cristo, mas são falsos profetas. Por que são falsos profetas? O que caracteriza que eles são falsos profetas? Vamos ver São Mateus 20, capítulo 7, versos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai e que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não explicamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então aí está uma lista do que os falsos profetas fariam. Aí fala do que? De sinais, prodígios, curas mirabolantes, milagres, coisas assim espantosas, né? E tanto que Jesus disse assim, ó, por isso, gente, nós para não sermos enganados, nós precisamos ter o conhecimento da verdade bíblica, do evangelho como está na Bíblia, né? Para nós não sermos enganados. Porque aqui eles estão enganando com sinais, curas, milagres e prodígios. Por quê? Porque as pessoas acham que aquilo ali é um sinal de que a pessoa está com Deus. E o que diz aí, ó? Muitos naquele dia hão de me dizer, Jesus falando, né? Senhor, Senhor, porventura nós não fizemos muitos milagres em teu nome? E porventura não fizemos muitas curas em teu nome? E Jesus vai dizer o que para ele? Olha, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que os que praticais a iniquidade. Por quê? Porque eles fizeram essas coisas falsamente, sem ensinar a verdadeira doutrina bíblica. Porque daí as pessoas carentes, psicologicamente, emocionalmente, elas vão nesses lugares em busca disso aí, mas não em busca, elas vão em busca de se servir de Deus e não de servir a Deus, que é o que nós devemos fazer, né? Nós devemos ser servos de Deus e não se servir de Deus. Lógico que Deus abençoa os seus filhos, tem milhares de promessas na Bíblia, né, que Deus abençoa aqueles que são fiéis, mas esse não é o foco.
as bênçãos. O foco é servir a Jesus, né? E aqui então fala disso aí, dos falsos sinais e prodígios que iam enganar, se possível, muito. Tem um outro texto da Bíblia que diz assim, ó, que enganariam, se possível, os próprios escolhidos. Ou seja, aquele mesmo que tem o conhecimento da verdade, corre o risco também de ser enganado, porque a lábia é tão grande que você, se você não estiver firme na fé e no conhecimento, você pode também ser enganado. Agora, uma pergunta importante é como fazer para não ser enganado. Vamos ver a primeira carta de João, lá pertinho do Apocalipse. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então é para provar como? Na Bíblia. A Bíblia é a única coisa que pode comprovar se o que ele está falando é verdade. Tanto é que lá em João 7, no Evangelho agora de João, no último dos Evangelhos, no Evangelho de São João, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Isso, então se alguém quiser saber a verdade, vai conhecer, né? Não vamos ler, mas vocês lembram que no primeiro estudo que nós fizemos, a gente leu São João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que testificam de mim, né? Então, outro detalhe, lá, os berianos, Paulo disse que os berianos, os moradores de Bereia, eles eram mais nobres do que os moradores de Tessalônica, os tessalonicenses. Por quê? Porque eles ouviam a pregação de Paulo, chegavam em casa, pegavam as Escrituras e iam examinar para ver se aquilo que Paulo falou era de fato assim, estava de acordo com a Bíblia, né? Então, por isso que eu mesmo disse para vocês no primeiro estudo que não é o que eu digo. Se eu disser e não mostrar na Bíblia, a Bíblia é que é o nosso norte, o que nos dá o caminho e o rumo certo. Então, o jeito de não ser enganado é provando os Espíritos e examinando a Bíblia, né? Que é nela que está a verdade. Agora, a gente leu ali que Jesus disse, ainda não é o fim, esse é o princípio das dores. Então, isso são sinais que iriam acontecer antes da volta de Jesus, mas ainda não é o fim. Mas tem um sinal que quando acontecer é o fim. Aí saberemos que estamos realmente às portas. Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Pronto. Esse é o último sinal que vai acontecer antes da volta de Jesus. Vai ser o término da pregação do evangelho no mundo inteiro. Para quê? Aí diz, para testemunho a todas as nações. A pregação do evangelho verdadeiro, ela está quase a ponto de terminar. Enquanto isso não acontecer, pode dar terremoto, guerra, rumor de guerra. É necessário que isso aconteça, Jesus disse, né? E aí tem outro lugar ali que fala em epidemia também, né? A gente não leu porque esse é muito versículo, né? Mas o sinal mesmo que vai dizer, pronto, agora Jesus vem, podemos largar tudo, é a pregação do evangelho a toda criatura. Por quê? Porque Jesus, Deus, sendo justo, ele jamais iria condenar alguém que não teve a oportunidade de conhecer. Por exemplo, se Jesus tivesse voltado em 1977, janeiro de 77, eu estava perdido. Porque eu não conhecia nada. E estava perdido no mundo também, né? Da bebida, do cigarro, né? Se Jesus tivesse voltado em janeiro do ano passado, vocês não tinham a oportunidade, e assim vai, né? Então é por isso que Jesus, dos motivos
que Jesus não voltou? Aqui eu até coloquei uma pergunta, então assim, por que Jesus ainda não voltou? Por duas razões. A primeira é essa, que o evangelho não foi pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações. E vai ser pregado, porque aí, às vezes a gente pensa, mas como é que vai alcançar todo mundo? Mas hoje, por exemplo, quantos que só a TV Novo Tempo aqui do Brasil alcança? Aí nós temos o canal mundial, que mesmo nos países onde é proibido entrar evangelho, entra pela televisão, em diversas línguas, né? O Hope Channel, né? E a internet também não conhece fronteira e barreira, ela vai, né? Quando tem o celular, vai receber a mensagem. Então o evangelho vai ser pregado. E Deus conta conosco para fazer isso. Para levar o evangelho. É uma multiplicação. Um leva para dois, dois leva para mais... Cada um leva para mais dois, já dá 4, já dá 8, 16, e assim vai, né? É assim que prega. Eu ouvi o pastor Bulhão, nesse estudo, tem uma recapitulação. Não sei se vocês conhecem o pastor Bulhão. Algum sermão. O pastor Alejandro Bulhão, ele é peruano, né, amor? Peruano. Ele foi o que é o Luiz Gonçalves hoje. Era ele que era o evangelista da Igreja Adventista para o Brasil, né? Mas ele ainda tem o canal dele, tudo, e ele pregava cada sermão fora então, do sério. Ele falou o seguinte, que a pregação do evangelho a toda criatura, a gente vai ter a nossa parte. Deus deixou para a gente ter parte nisso. Mas ele diz que ele pensa que isso vai ser como um milagre também. Quando Deus achar que encerrou, ele vai dar um jeito de todos conhecerem. Seja através da gente, seja através de anjos, seja como for. O evangelho vai ser pregado. A bem da verdade, o evangelho, de alguma forma, as pessoas não têm muito o que se desculpar, porque mesmo esse pessoal que não segue a Bíblia corretamente, por quê? Porque eles estão dando ouvido para os pastores e não para a Bíblia. Eles não têm desculpa. Tanto que a profetisa Ellen White fala que no final dos tempos as pessoas vão se revoltar contra os seus líderes religiosos a ponto de tentar matá-los por ter sido enganado, né? Mas eles não têm culpa, porque quem sabe ler, lê e vê que está ali escrito, né? Então não tem desculpa, né? Essa frase, o evangelho será pregado a todo mundo, eu penso comigo que vai ser assim, o evangelho chegou até mim, mas eu ainda não consegui entender. Eu quero entender, sou sincera, mas né, aquilo não ficou claro para mim. Eu estou fazendo errado não porque eu quero fazer errado, mas porque minha cabeça, eu não entendi ainda o correto. Então tudo isso... E Deus, na sua justiça, vai julgar cada um segundo a luz que teve, segundo a compreensão e o entendimento que teve, né? Se ela é sincera naquele entendimento, é assim que Jesus vai... Mas tem um outro motivo ainda por que Jesus não voltou. Segundo Pedro 3, verso 9, lá perto do Apocalipse, um pouquinho antes das cartinhas de João lá. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam, demorado pelo contrário. A ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. Pronto. É aquilo que a gente falou, né? Ele não retarda, como alguns a julgam demorado. Ao contrário disso, ele é longânimo, ou seja, ele tem longo ânimo. Por exemplo, para o povo lá, Deus deu 400 anos para eles se arrependerem, né? E Deus está dando para nós esse tempo para a gente se arrepender e se preparar para a volta dele. É um ato de misericórdia ele não ter vindo ainda também, né? E o verso 8 fala assim, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Também. Amor, acha aí para mim o Lucas 21, 28 e 34.
Qual que deve ser a nossa atitude diante da proximidade da volta de Jesus? Esse eu vou ler. Lucas 21, 28 e 34. Eu fiz uma pergunta aqui. Que atitude devemos ter diante da proximidade da volta de Jesus? Então, note só. O verso 28 diz assim: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, ou seja, alegrai-vos, né? E erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Pode ver que o títulozinho ali em cima está sobre a vinda do Filho do Homem, né? Os evangelhos todos têm muito sobre a volta de Jesus e sobre os sinais. Agora o 34 diz assim, ó: Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então essa deve ser a nossa atitude, sabendo que Jesus vai voltar, que é tão certo como o sol nasce a cada manhã, e sabendo que os sinais indicam a proximidade da volta dele, cabe a nós a erguer a cabeça e estar vigilante a todo tempo, se preparando, orando. Em outras partes a Bíblia fala orando e apressando a vinda do Senhor Jesus. Uma das maneiras de apressar é repartir o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem, né? Porque esse vai ser o último sinal da pregação, que vai acontecer antes da volta de Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breves reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda já se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já sou. Cristo à frente